Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza, onde hoje falaremos sobre o pombo. Desde os tempos mais remotos da história humana, o pombo tem ocupado um lugar de destaque na vida e na cultura das civilizações ao redor do mundo. Com uma história tão antiga e diversificada, a relação entre humanos e pombos transcende fronteiras geográficas e temporais, refletindo uma interação complexa e multifacetada. Desde os primeiros registros até os dias atuais, o pombo tem desempenhado uma miríade de papéis, desde fontes de alimento até mensageiros valorizados em tempos de guerra e paz. A domesticação dessas aves e sua utilização em diversas áreas da vida humana evidenciam não apenas a sua adaptabilidade surpreendente, mas também a maneira como foram incorporadas às sociedades ao longo dos séculos. Nesta exploração da história da relação entre humanos e pombos, mergulharemos em um fascinante, examinando os diferentes aspectos dessa convivência que atravessou eras e continentes, moldando e sendo moldada pela história da humanidade. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal, toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Importância do pombo na cultura e na vida urbana. Os pombos desempenham um papel significativo na cultura e na vida urbana em todo o mundo, tornando-se uma presença onipresente nas paisagens das cidades. Sua importância vai além da mera observação casual, envolvendo aspectos culturais, sociais e ecológicos que influenciam diretamente a vida urbana. Iconografia urbana. Os pombos são uma característica comum em muitas cidades, frequentemente retratados em fotografias, pinturas e obras de arte urbanas. Sua presença física nas praças, parques e calçadas tornou-se um símbolo visual da vida urbana, representando a convivência entre a natureza e a sociedade humana. Atração para turistas e visitantes. Em muitos destinos urbanos, os pombos se tornaram uma atração turística por direito próprio. Áreas onde os pombos se reúnem em grandes números, como praças famosas e locais históricos, frequentemente atraem visitantes interessados em observar e interagir com essas aves urbanas. Inspiração cultural. O pombo tem inspirado uma infinidade de expressões culturais, desde a literatura e a música até o cinema e a moda. São frequentemente retratados como símbolos de paz, liberdade e harmonia, aparecendo em obras artísticas que refletem tanto a realidade quanto a imaginação. Controle de pragas e limpeza urbana. Embora às vezes sejam vistos como uma praga urbana devido à sua grande população e aos resíduos que produzem, os pombos desempenham um papel importante no controle de pragas em áreas urbanas. Eles se alimentam de restos de comida e detritos, ajudando a manter as cidades limpas e reduzindo a presença de insetos e roedores. Conexão com a natureza. Em ambientes urbanos cada vez mais dominados pelo concreto e pelo asfalto, a presença do pombo oferece uma conexão tangível com a natureza. Mesmo nas áreas mais densamente urbanizadas, a visão e os sons dos pombos voando e se alimentando podem proporcionar um senso de calma e tranquilidade. Pesquisa e monitoramento ambiental. Os pombos urbanos também são objeto de estudo científico, sendo utilizados como indicadores da qualidade ambiental em áreas urbanas. A análise de amostras de fezes de pombos pode fornecer informações valiosas sobre a presença de poluentes e contaminantes no meio ambiente urbano. Em suma, os pombos desempenham um papel multifacetado na cultura e na vida urbana, contribuindo para a identidade visual das cidades, inspirando a criatividade cultural, ajudando no controle de pragas e oferecendo uma conexão tangível com a natureza em meio ao cenário urbano. Descrição física e anatomia do pombo. O pombo é uma ave pertencente à família Columbida, conhecida pela sua diversidade de espécies e ampla distribuição ao redor do mundo. Apesar das variações entre as diferentes espécies, os pombos compartilham algumas características físicas e anatomia básica que os distinguem. Tamanho e aparência. Os pombos variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente têm entre 25 e 40 centímetros de comprimento do bico à ponta da cauda. Suas asas são arredondadas e largas, adaptadas para voos ágeis e manobras rápidas em ambientes urbanos. A plumagem dos pombos pode variar em cores, incluindo tons de cinza, branco, marrom e preto, com padrões e marcações distintas em algumas espécies. Cabeça e bico. O pombo tem cabeça pequena em proporção ao corpo, com olhos grandes e redondos posicionados lateralmente, proporcionando uma visão panorâmica ampla. Seus bicos são curtos, retos e robustos, adaptados para se alimentarem principalmente de sementes, grãos e restos de comida encontrados nas áreas urbanas. Sistema respiratório e vocalização. Os pombos têm um sistema respiratório altamente eficiente, que lhes permite voar em altitudes elevadas por longos períodos.
Eles são conhecidos por suas vocalizações distintas, que incluem arrulhos suaves e gorjeios, frequentemente utilizados para comunicação intraespecífica e socialização. Sistema digestivo. O sistema digestivo dos pombos é adaptado para processar uma variedade de alimentos, incluindo sementes, grãos e vegetação. Eles têm um papo expansível localizado na base do pescoço, que armazena temporariamente os alimentos antes da digestão no estômago. Os pombos também têm um órgão chamado moela, que ajuda a triturar os alimentos antes de passarem para o intestino. Estrutura óssea e musculatura. O pombo tem uma estrutura óssea leve e aerodinâmica, que os torna ágeis e adaptáveis durante o voo. Seus músculos peitorais são especialmente desenvolvidos para fornecer a força necessária para o voo sustentado, enquanto os músculos das pernas são robustos para sustentar o pouso e a locomoção terrestre. Reprodução e sistema reprodutivo. Os pombos são conhecidos por sua capacidade de reprodução rápida e eficiente. Eles constroem ninhos simples utilizando materiais encontrados no ambiente, como galhos, folhas e outros detritos. As fêmeas geralmente colocam 2 ovos em cada ninhada, e ambos os pais participam do cuidado dos filhotes, alimentando-os com um tipo de leite de papo produzido em suas glândulas digestivas. Em resumo, o pombo apresenta uma série de adaptações físicas e anatomia especializada que os tornam bem adaptados à vida urbana e ao voo ágil. Sua estrutura corporal única reflete sua habilidade de prosperar em uma variedade de ambientes ao redor do mundo. Hábitos alimentares e dieta do pombo. Os pombos são aves onívoras com uma dieta versátil que se adapta facilmente aos ambientes urbanos e naturais. Seus hábitos alimentares são influenciados pela disponibilidade de recursos alimentares em seu ambiente e podem variar de acordo com a espécie e a localização geográfica. Abaixo estão alguns aspectos importantes dos hábitos alimentares e dieta dos pombos. Sementes e grãos. Os pombos são conhecidos por se alimentarem principalmente de sementes e grãos, sendo especialmente atraídos por fontes de alimento como milho, trigo, cevada e outros grãos encontrados em áreas urbanas e rurais. Eles podem forragear por comida no chão ou em comedouros específicos para pássaros. Frutas e vegetação. Além de sementes e grãos, o pombo também consome uma variedade de frutas e vegetação, incluindo bagas, brotos, folhas e flores. Em ambientes urbanos, eles podem se alimentar de frutas caídas de árvores, como cerejas, figos e maçãs. Restos de comida humana. Os pombos são conhecidos por serem oportunistas e frequentemente se alimentam de restos de comida humana encontrados em áreas urbanas, como migalhas de pão, pipoca, batatas fritas e outros alimentos descartados. Eles são particularmente comuns em parques, praças e áreas de alimentação ao ar livre. Alimentos processados. Infelizmente, os pombos também podem ser atraídos por alimentos processados e pouco saudáveis, como salgadinhos, doces e alimentos industrializados. Esses tipos de alimentos não são adequados para a saúde dos pombos e podem causar problemas de saúde a longo prazo. Água. Assim como qualquer outra criatura, os pombos também precisam de acesso à água para se hidratarem. Eles podem beber água de fontes naturais, como riachos e lagos, ou de fontes artificiais, como fontes, banheiras de pássaros e até mesmo poças de água. Suplementação mineral. Em certas ocasiões, o pombo pode buscar suplementos minerais em fontes como solos ricos em minerais ou em blocos de cálcio colocados em áreas onde são comuns. Em resumo, os pombos têm uma dieta adaptável e são capazes de se alimentar de uma variedade de alimentos, incluindo sementes, grãos, frutas, vegetais e restos de comida humana. No entanto, é importante garantir que os alimentos fornecidos sejam saudáveis e adequados para a saúde das aves. Além disso, é importante evitar alimentar os pombos com alimentos processados e pouco nutritivos, que podem causar problemas de saúde a longo prazo. Comportamento social e hierarquia nos grupos de pombos. Os pombos são aves altamente sociais que frequentemente vivem em grupos ou bandos, especialmente em áreas urbanas onde encontram uma abundância de recursos alimentares e locais de nidificação. Seu comportamento social é complexo e envolve uma variedade de interações sociais e dinâmicas de grupo. Abaixo estão alguns aspectos importantes do comportamento social e hierarquia nos grupos de pombos. Formação de grupos. Os pombos são gregários por natureza e tendem a se reunir em grupos ou bandos, especialmente durante os períodos de alimentação, descanso e reprodução. Esses grupos podem variar em tamanho, desde pequenos grupos familiares até grandes bandos que reúnem dezenas ou até centenas de indivíduos. Comunicação e vocalização.
Os pombos são animais muito comunicativos, usando uma variedade de vocalizações para se comunicar uns com os outros. Isso inclui arrulhos suaves, gorjeios, grunhidos e outros sons que desempenham um papel importante na comunicação intraespecífica e na coordenação de comportamentos de grupo. Estabelecimento de hierarquia social. Dentro de um grupo de pombos, é comum observar uma hierarquia social estabelecida, onde alguns indivíduos ocupam posições de liderança ou dominância sobre os outros. Essa hierarquia pode ser influenciada por vários fatores, como idade, tamanho, força e experiência reprodutiva. Competição e agonismo. Embora os pombos sejam geralmente tolerantes uns com os outros, especialmente em situações de abundância de recursos, também podem ocorrer interações competitivas e agonísticas entre os membros do grupo. Isso pode incluir disputas por território, alimentos, parceiros reprodutivos ou posições na hierarquia social. Cuidado e proteção dos filhotes. Nos grupos de pombos, tanto os pais quanto outros membros do bando podem participar do cuidado e proteção dos filhotes. Isso pode incluir a incubação dos ovos, a alimentação dos filhotes recém-nascidos e a defesa do ninho contra predadores e intrusos. Migração em grupo. Em algumas espécies de pombos, os grupos podem se envolver em migrações sazonais em busca de áreas de reprodução ou de inverno. Durante essas migrações em grupo, os pombos podem demonstrar um comportamento altamente coordenado e cooperativo para alcançar seus destinos. Em resumo, os pombos são aves sociais que vivem em grupos ou bandos e exibem uma variedade de comportamentos sociais complexos. Essas interações sociais desempenham um papel importante na sobrevivência e no sucesso reprodutivo das aves, ajudando-as a enfrentar os desafios do ambiente natural e urbano em que vivem. Como os pombos se adaptaram ao ambiente urbano? Os pombos são mestres na adaptação e têm sido incrivelmente bem-sucedidos em se estabelecer em ambientes urbanos ao redor do mundo. Sua capacidade de adaptação a esses ambientes é notável e se baseia em uma série de características físicas, comportamentais e fisiológicas. Abaixo estão alguns dos principais aspectos de como os pombos se adaptaram ao ambiente urbano. 1. Versatilidade alimentar. Uma das chaves para o sucesso dos pombos em ambientes urbanos é sua dieta altamente diversificada e sua capacidade de se alimentar de uma ampla variedade de fontes de alimento. Eles são oportunistas e se adaptam facilmente a se alimentar de restos de comida humana, como migalhas de pão, cereais e até mesmo lixo. 2. Reprodução prolífica. Os pombos têm uma taxa de reprodução rápida e uma capacidade de reprodução o ano todo, o que lhes permite aumentar suas populações rapidamente em ambientes urbanos onde há abundância de recursos alimentares e locais de nidificação disponíveis. 3. Adaptação ao espaço vertical. Os pombos são aves adaptáveis que conseguem usar uma variedade de espaços para nidificar e descansar, incluindo saliências de edifícios, beirais, telhados e até mesmo espaços sob pontes e viadutos. Sua habilidade de aproveitar o espaço vertical os torna bem adaptados às paisagens urbanas verticais. 4. Tolerância ao barulho e à perturbação humana. Em comparação com outras aves, os pombos parecem ser menos afetados pelo barulho e pela perturbação causados pela presença humana. Eles se adaptaram a viver em áreas urbanas movimentadas, onde o tráfego, as multidões e o ruído constante são uma parte inevitável do ambiente. 5. Resistência a poluentes. Embora os pombos possam ser afetados negativamente pela poluição do ar e da água, eles demonstraram uma notável capacidade de sobreviver e prosperar em ambientes urbanos onde há uma certa quantidade de poluentes presentes. 6. Inteligência e aprendizado. Os pombos são animais inteligentes e adaptáveis que demonstram uma capacidade surpreendente de aprender com experiências passadas e se adaptar a novos desafios. Eles podem aprender a encontrar fontes de alimento, evitar predadores e se adaptar a mudanças em seu ambiente. Em resumo, os pombos se adaptaram ao ambiente urbano através de uma combinação de características físicas, comportamentais e fisiológicas que lhes permite prosperar em meio à agitação das cidades modernas. Sua capacidade de se aproveitar de recursos disponíveis e se adaptar a uma variedade de condições ambientais os torna uma presença comum e persistente em paisagens urbanas ao redor do mundo. Principais áreas de nidificação e reprodução dos pombos nas cidades. As áreas de nidificação e reprodução dos pombos nas cidades variam dependendo da disponibilidade de recursos alimentares, abrigo e segurança. No entanto, existem algumas características comuns das áreas onde os pombos escolhem para nidificar e reproduzir em ambientes urbanos. Edifícios e estruturas urbanas. Uma das principais áreas de nidificação dos pombos em cidades são os edifícios e estruturas urbanas.
Eles frequentemente escolhem beirais de edifícios, saliências, telhados e até mesmo espaços sob pontes e viadutos para construir seus ninhos. Essas áreas oferecem proteção contra predadores e intempéries, além de serem facilmente acessíveis para os pombos. Parques e praças urbanas. Parques e praças urbanas também são locais comuns para a nidificação de pombos. Eles podem construir ninhos em árvores, arbustos densos, monumentos, estátuas e outras estruturas presentes nesses espaços. A vegetação exuberante e a relativa tranquilidade dessas áreas proporcionam condições favoráveis para a reprodução dos pombos. Áreas industriais e comerciais. Em áreas industriais e comerciais das cidades, os pombos muitas vezes encontram locais de nidificação em estruturas como armazéns, fábricas, silos e instalações de armazenamento. Essas áreas podem fornecer abrigo e proteção, bem como acesso a alimentos provenientes de grãos e outros produtos armazenados. Pontos de alimentação e descanso. Pontos de alimentação e descanso frequentados por pombos, como lixeiras, áreas de alimentação de pássaros, praças de alimentação ao ar livre e áreas com muita atividade humana, também podem se tornar locais de nidificação. Os pombos muitas vezes constroem ninhos próximos a essas áreas para facilitar o acesso aos alimentos e proteger seus filhotes. Jardins e terrenos baldios. Jardins urbanos, terrenos baldios e áreas verdes dentro das cidades também podem abrigar ninhos de pombos. A vegetação densa e a relativa calma dessas áreas proporcionam um ambiente tranquilo e seguro para os pombos construírem seus ninhos e criarem seus filhotes. Em resumo, os pombos encontram uma variedade de áreas de nidificação e reprodução dentro das cidades, aproveitando-se das estruturas urbanas, áreas verdes e pontos de alimentação disponíveis para criar seus ninhos e garantir o sucesso reprodutivo. Estas áreas proporcionam condições adequadas de abrigo, acesso a alimentos e proteção contra predadores, permitindo que os pombos prosperem em ambientes urbanos. Os desafios enfrentados pelos pombos em ambientes urbanos. Embora os pombos tenham sido capazes de se adaptar e prosperar em ambientes urbanos, eles também enfrentam uma série de desafios significativos que podem afetar sua saúde, bem-estar e sobrevivência. Alguns dos principais desafios enfrentados pelos pombos em ambientes urbanos incluem: concorrência por alimentos. Em áreas urbanas, os pombos competem com outras espécies de aves, bem como com animais como ratos e esquilos, por acesso a fontes de alimentos. A disponibilidade limitada de alimentos pode ser um desafio, especialmente em áreas superpovoadas onde a competição é acirrada. Doenças e parasitas. Os pombos urbanos estão sujeitos a uma série de doenças e parasitas que podem afetar sua saúde. Isso inclui doenças transmitidas por outros pombos, como a salmonelose e a ornitose, bem como parasitas externos como piolhos e ácaros. Poluição ambiental. A poluição do ar e da água em ambientes urbanos pode afetar negativamente a saúde dos pombos, causando problemas respiratórios, dermatológicos e outras complicações. Os pombos também podem ingerir resíduos tóxicos encontrados no ambiente urbano, o que pode levar a problemas de saúde graves. Predação. Apesar de sua adaptabilidade, o pombo ainda está sujeito à predação por parte de aves de rapina, como falcões e corujas, bem como por mamíferos predadores como gatos domésticos e cães. Em áreas urbanas, a predação por animais domésticos e silvestres pode representar uma ameaça significativa para os pombos. Interações humanas negativas. Os pombos frequentemente enfrentam interações humanas negativas em ambientes urbanos, incluindo envenenamento deliberado, captura ilegal, agressão e danos a seus ninhos e habitat. A intolerância humana em relação aos pombos muitas vezes resulta em ações prejudiciais que afetam negativamente suas populações. Controle populacional. Em algumas áreas urbanas, os pombos podem ser considerados uma praga e sujeitos a medidas de controle populacional, como o uso de contraceptivos, armadilhas e até mesmo eutanásia. Essas práticas podem ser controversas e levantar questões éticas sobre o tratamento dos pombos em ambientes urbanos. Em resumo, os pombos enfrentam uma série de desafios em ambientes urbanos, incluindo concorrência por alimentos, doenças, poluição ambiental, predação, interações humanas negativas e controle populacional. Para garantir sua sobrevivência e bem-estar em ambientes urbanos, é importante abordar esses desafios de maneira holística e desenvolver estratégias de gestão que promovam a coexistência harmoniosa entre os pombos e as comunidades humanas. Grupos taxonômicos do pombo. O pombo, pertencente à família Columbida, são aves que compreendem 7 subfamílias, sendo uma extinta e uma variedade de espécies distribuídas em diferentes gêneros e grupos taxonômicos. Abaixo estão os principais gêneros do pombo.
Gênero Columba. Este é o gênero mais diversificado de pombos e inclui 35 espécies encontradas em todo o mundo, sendo 2 extintas. Algumas das espécies mais conhecidas deste gênero incluem o pombo da rocha, Columba lívia, o pombo manchado, Columba guiné, o pombo torcais comum, Columba palumbus, e o pombo somali, Columba oliviae. Gênero Streptopelia. Este gênero contém 3 espécies de pombos de tamanho médio a pequeno, conhecidos por sua plumagem predominantemente acinzentada e pelo anel de pele em torno dos olhos. Algumas espécies notáveis deste gênero incluem o pomba de colarinho eurasiano, Streptopelia decauctu, o pomba europeia, Streptopelia turtur, e o pomba de olhos vermelhos, Streptopelia semitorquata. Gênero Patagoenas. Este gênero inclui 17 espécies de pombos encontradas principalmente nas Américas. Algumas das espécies mais conhecidas deste gênero incluem o pombo de bico vermelho, Patagoenas flavirostris, o pombo de cauda faixa, Patagoenas fasciata, e o pombo picazuro, Patagoenas picazuro. Gênero Zenaida. Este gênero contém 7 espécies de pombos principalmente encontrados nas Américas, caracterizados por suas plumagens terrosas e seus padrões distintos. Algumas das espécies mais reconhecíveis deste gênero incluem o pombo de luto, Zenaida macroura, e o pombo orelhuda, Zenaida auriculata. Outros gêneros. Além dos gêneros mencionados acima, existem outros gêneros menores que também incluem espécies de pombos, como o gênero Columbina, que inclui pombos pequenos da América, e o gênero Geotrigon, que inclui pombos rolas encontrados nas regiões tropicais. Cada um desses grupos taxonômicos possui suas próprias características distintivas em termos de morfologia, comportamento e habitat preferencial. Apesar das diferenças entre as espécies, todos os pombos compartilham algumas características comuns, como o bico curto e robusto, as asas arredondadas e a capacidade de produzir leite do papo para alimentar seus filhotes. Essas aves desempenham papéis importantes nos ecossistemas em que vivem, contribuindo para a dispersão de sementes e como parte da cadeia alimentar. Origem e evolução do pombo. A origem e evolução dos pombos remontam a milhões de anos, com evidências fósseis indicando que as aves da família Columbida têm uma longa história evolutiva. Aqui está uma visão geral da origem e evolução do pombo. Origem primitiva. Acredita-se que os primeiros ancestrais dos pombos tenham surgido durante o período Cretáceo, há cerca de 65 milhões de anos. Eles compartilham uma linhagem comum com outras aves, incluindo os dinossauros, e evoluíram ao longo do tempo para se tornarem aves modernas. Diversificação e adaptação. Os pombos pertencem à ordem Columbiformes, que inclui outras aves relacionadas, como rolinhas, rolas e pombas. Ao longo dos milênios, os ancestrais dos pombos se diversificaram e se adaptaram a uma variedade de habitats em todo o mundo, desde florestas tropicais até desertos áridos. Domesticação e interação com humanos. A domesticação dos pombos remonta a milhares de anos. Os primeiros registros de domesticação de pombo data de civilizações antigas, como os egípcios, gregos e romanos, que os utilizavam como fonte de alimento, símbolos religiosos e mensageiros. A domesticação dos pombos provavelmente ocorreu devido à sua natureza dócil, capacidade de voo e utilidade para os humanos. Seleção artificial e diversificação genética. Ao longo do tempo, os humanos selecionaram pombos com características específicas para criar variedades especializadas, como pombos correio para comunicação, pombos dubladores para exibições de voo e pombos de ornamento para fins estéticos. Essa seleção artificial levou à diversificação genética das populações de pombos. Pombo na história humana. Os pombos têm desempenhado papéis importantes na história humana. Eles foram usados como mensageiros em tempos de guerra e paz, contribuíram para a ciência como animais de laboratório e foram retratados em arte, literatura e mitologia em muitas culturas ao longo dos séculos. Evolução contemporânea. Nos tempos modernos, os pombos continuam a ser uma presença comum em ambientes urbanos ao redor do mundo. Sua adaptabilidade, habilidade de voo e capacidade de se reproduzir rapidamente contribuíram para seu sucesso como espécie. No entanto, eles também enfrentam desafios, como poluição, predação e interações negativas com humanos. Em resumo, a origem e evolução dos pombos são um testemunho de sua capacidade de se adaptar e prosperar em uma variedade de ambientes ao longo de milhões de anos. Sua história entrelaçada com a humanidade é um reflexo de sua importância cultural, histórica e ecológica. Capacidades sensoriais únicas dos pombos, incluindo sua habilidade de navegação.
Os pombos são dotados de capacidades sensoriais únicas que desempenham papéis fundamentais em sua sobrevivência e adaptação ao ambiente. Uma das habilidades mais notáveis dos pombos é sua capacidade de navegação, que envolve o uso de várias pistas sensoriais para se orientarem e se deslocarem com precisão. Abaixo estão algumas das capacidades sensoriais únicas dos pombos, incluindo sua habilidade de navegação. Visão aguda. Os pombos têm uma visão extremamente aguda, com capacidade de enxergar detalhes minuciosos e detectar variações sutis de luz. Eles podem perceber uma ampla gama de cores e têm uma visão de espectro ultravioleta, o que lhes permite distinguir padrões e marcadores visuais no ambiente. Magnetorecepção. Acredita-se que os pombos possuam um sistema de magnetorecepção que lhes permite detectar e orientar-se em relação ao campo magnético da Terra. Eles podem utilizar essa capacidade para manter uma direção consistente durante as migrações ou para encontrar o caminho de volta ao seu local de origem após serem libertados em locais desconhecidos. Olfato e memória olfativa. Embora o olfato dos pombos não seja tão desenvolvido quanto em outras espécies, eles ainda têm a capacidade de detectar odores e utilizar a memória olfativa para associar determinados aromas a fontes de alimento ou locais de interesse. Isso pode ajudá-los a encontrar comida e evitar áreas perigosas. Habilidades auditivas. O pombo também tem habilidades auditivas aguçadas e podem detectar uma ampla gama de frequências sonoras. Eles podem usar essas habilidades para ouvir sons de predadores em potencial ou sinais de perigo no ambiente ao seu redor. Senso de tempo e ritmo circadiano. Os pombos têm um senso de tempo interno e são capazes de ajustar seus comportamentos em resposta às mudanças sazonais e diárias. Isso inclui a migração sazonal, a reprodução e outros comportamentos relacionados ao ciclo circadiano. Sensibilidade à luz polarizada. Estudos sugerem que os pombos podem ser sensíveis à luz polarizada, o que lhes permite usar padrões de luz no céu para se orientarem durante os voos, especialmente em dias nublados ou quando o sol está bloqueado por nuvens. Essas capacidades sensoriais únicas dos pombos contribuem para sua habilidade notável de navegação e orientação em diferentes contextos, desde migrações de longa distância até voos curtos em ambientes urbanos. Esses atributos sensoriais são fundamentais para sua sobrevivência e sucesso como espécie em uma variedade de habitats ao redor do mundo. Mitos e lendas relacionados aos pombos ao longo da história. Ao longo da história, os pombos têm ocupado um lugar especial na mitologia, religião e folclore de diversas culturas ao redor do mundo. Sua presença constante e características únicas inspiraram uma variedade de mitos e lendas que refletem a importância simbólica e cultural atribuída a essas aves. Abaixo estão alguns exemplos de mitos e lendas relacionados aos pombos ao longo da história. Mensageiros dos deuses. Em muitas culturas antigas, os pombos eram considerados mensageiros dos deuses. Na mitologia grega, por exemplo, o pombo era associado a divindades como Afrodite, deusa do amor, e Ártemis, deusa da caça. Os pombos também desempenhavam um papel importante na mitologia romana, sendo associados a deidades como Vênus e Juno. Símbolos de paz e Espírito Santo. Os pombos são frequentemente associados a símbolos de paz e tranquilidade. Na tradição judaico-cristã, a pomba é vista como um símbolo do Espírito Santo, aparecendo na história do dilúvio como um mensageiro da paz. Na mitologia nórdica, os pombos eram associados à deusa da paz e da fertilidade, Frigg. Presságios e superstições. Em algumas culturas, os pombos eram vistos como portadores de presságios e previsões. Por exemplo, na cultura grega, a presença de pombos era frequentemente interpretada como um sinal divino, enquanto na Roma antiga, o voo dos pombos era observado para prever o resultado de batalhas e eventos importantes. Pombo-correio. A capacidade dos pombos de voar longas distâncias e encontrar o caminho de volta ao seu local de origem fez com que fossem utilizados como mensageiros em muitas culturas ao longo da história. Os pombos-correio foram amplamente utilizados em tempos de guerra e paz para transmitir mensagens entre comunidades distantes. Guardiões de templos e lugares sagrados. Em algumas tradições religiosas, os pombos eram considerados guardiões de templos e lugares sagrados. Por exemplo, na antiga religião egípcia, os pombos eram associados ao deus Toto, guardião da sabedoria e dos segredos divinos. Inspiração na arte e literatura. Os pombos têm sido uma fonte de inspiração na arte e na literatura ao longo dos séculos. Eles aparecem em obras de arte como pinturas, esculturas e tapeçarias, muitas vezes simbolizando temas como amor, paz e espiritualidade.
Na literatura, os pombos são frequentemente mencionados em poemas, contos e fábulas como símbolos de esperança, liberdade e redenção. Esses são apenas alguns exemplos dos muitos mitos e lendas relacionados aos pombos ao longo da história. Sua presença ubíqua e sua associação com temas universais como amor, paz e espiritualidade garantiram-lhes um lugar duradouro na imaginação humana. Pombos famosos na cultura popular e na mídia. Os pombos têm aparecido em várias formas de cultura popular e mídia ao longo dos anos, muitas vezes desempenhando papéis memoráveis e icônicos. Aqui estão alguns exemplos de pombos famosos na cultura popular e na mídia. Cher-ami. Cher-ami foi um pombo-correio que serviu durante a Primeira Guerra Mundial e ficou famoso por sua coragem e serviço. Ele entregou mensagens vitais, apesar de ser ferido gravemente, salvando centenas de vidas. Cher-ami recebeu várias honras militares e é lembrado como um herói de guerra. War Pigeon G.I. G.I. era outro pombo-correio que serviu durante a Segunda Guerra Mundial e se destacou por sua bravura. Ele entregou uma mensagem crucial que ajudou a salvar a vida de centenas de soldados britânicos durante a Batalha de Covivecchia, na Itália. Kevin, Stuart e Bob, Minions. Na série de filmes É Meu Malvado Favorito, os pombos Kevin, Stuart e Bob são personagens populares. Eles são minions transformados em pombos pelo vilão Scarlet Overkill e têm várias aventuras ao longo da série. PJ e Pidgeotto, Pokémon. Na franquia de jogos e desenhos animados Pokémon, PJ e Pidgeotto são duas criaturas inspiradas em pombos. Eles são pokémons voadores comuns e aparecem em muitos jogos e episódios da série. Pomba Branca da Paz. A imagem de uma pomba branca segurando um ramo de oliveira tornou-se um símbolo universal de paz e não violência. Essa imagem foi popularizada pelo artista Pablo Picasso em sua pintura La Colômbia e tem sido amplamente utilizada em manifestações e movimentos pacifistas ao redor do mundo. Pigeon, série Hey Arnold. Emoticone triste. Na série de desenhos animados Hey Arnold, um personagem recorrente conhecido como Pigeon Man é retratado como um homem que vive em um telhado com seus pombos. Ele é retratado como um eremita que tem uma conexão especial com os pombos e serve como uma figura misteriosa na série. Esses são apenas alguns exemplos de pombos famosos que deixaram sua marca na cultura popular e na mídia. Sua presença em várias formas de entretenimento reflete a fascinação duradoura e o apreço pela beleza e versatilidade dessas aves. Benefícios e desafios da presença dos pombos nas cidades. A presença dos pombos nas cidades traz consigo uma série de benefícios e desafios, que devem ser considerados ao abordar a gestão dessas aves em ambientes urbanos. Abaixo, descrevo alguns dos principais benefícios e desafios associados à presença dos pombos nas cidades. Benefícios. 1. Controle de pragas. Os pombos são conhecidos por se alimentarem de restos de comida e detritos encontrados nas ruas, ajudando a reduzir a quantidade de lixo nas cidades e controlando a população de pragas, como insetos e roedores. 2. Atração para o turismo. Em algumas cidades, os pombos são considerados uma atração turística, especialmente quando associados a pontos de interesse histórico ou cultural. Muitas pessoas apreciam alimentar e observar os pombos, o que pode contribuir para a economia local. 3. Biodiversidade urbana. A presença dos pombos nas cidades contribui para a biodiversidade urbana, fornecendo oportunidades para observação de aves e educação ambiental. Eles fazem parte do ecossistema urbano e desempenham papéis importantes na cadeia alimentar local. 4. Inspiração cultural. Os pombos têm inspirado artistas, escritores e músicos ao longo dos séculos, aparecendo em obras de arte, literatura e música como símbolos de amor, paz e liberdade. Sua presença na cultura popular contribui para a riqueza cultural das cidades. Desafios. 1. Saúde pública. Os pombos podem representar um risco para a saúde pública, especialmente quando suas fezes se acumulam em áreas urbanas. As fezes de pombos podem conter patógenos que causam doenças, como a salmonelose e a histoplasmose, representando um risco para os seres humanos. 2. Danos estruturais. Os pombos podem causar danos a edifícios, monumentos e estruturas urbanas, especialmente quando nidificam em áreas inapropriadas. Suas fezes ácidas podem corroer superfícies, e seus ninhos podem obstruir sistemas de drenagem e ventilação. 3. Conflitos urbanos. A superpopulação de pombos em áreas urbanas pode levar a conflitos com os residentes locais e autoridades municipais. Alguns consideram os pombos uma praga urbana e buscam medidas para controlar suas populações, o que pode gerar debates e controvérsias.
4. Interferência com outras espécies. Em alguns casos, os pombos podem competir com outras espécies de aves nativas por recursos alimentares e locais de nidificação. Sua presença pode alterar ecossistemas locais e afetar a biodiversidade urbana. Em resumo, a presença dos pombos nas cidades apresenta uma série de benefícios e desafios que devem ser considerados em estratégias de gestão urbana. Encontrar um equilíbrio entre a coexistência com essas aves e a mitigação de potenciais impactos negativos é essencial para promover cidades saudáveis e sustentáveis. Métodos humanos para controlar populações de pombos de forma ética. O controle ético das populações de pombos em áreas urbanas é importante para mitigar os potenciais impactos negativos dessas aves na saúde pública, na infraestrutura urbana e no bem-estar humano, ao mesmo tempo em que se respeita o valor intrínseco da vida animal. Existem várias abordagens que podem ser adotadas para controlar as populações de pombos de forma ética e humanitária. Educação e sensibilização. Iniciar programas educacionais para conscientizar os residentes urbanos sobre os problemas associados à superpopulação de pombos e as práticas adequadas para evitar a alimentação desnecessária de aves. Manejo de alimentação. Implementar políticas de manejo de alimentação que limitem ou proíbam a alimentação intencional de pombos em áreas urbanas, reduzindo a disponibilidade de fontes de alimento e, consequentemente, a superpopulação de pombos. Modificação de ambientes urbanos. Realizar modificações físicas nos ambientes urbanos para desencorajar a nidificação de pombos em áreas inapropriadas, como a instalação de dispositivos de exclusão, redes e barreiras físicas em locais de nidificação potencial. Controle reprodutivo. Implementar programas de controle reprodutivo, como o uso de contraceptivos específicos para pombos, para reduzir o número de filhotes nascidos e controlar as populações de forma humanitária e não letal. Controle de fertilidade. Desenvolver métodos de controle de fertilidade que não afetem adversamente o bem-estar dos pombos, como vacinas contraceptivas ou substâncias esterilizantes não invasivas. Monitoramento populacional. Realizar monitoramento regular das populações de pombos para avaliar a eficácia das estratégias de controle e ajustar as abordagens conforme necessário, garantindo que sejam baseadas em evidências científicas e éticas. Captura e transferência. Quando necessário, capturar pombos de forma humanitária e transferi-los para áreas adequadas, como santuários de vida selvagem ou ambientes naturais onde possam viver sem causar impactos negativos. Eutanásia humanitária. Em casos extremos e como último recurso, considerar a eutanásia humanitária de pombos que não podem ser controlados de outras maneiras, garantindo que seja realizada de forma ética e com mínimo sofrimento para os animais. É importante ressaltar que qualquer método de controle populacional de pombos deve ser realizado com consideração ética, priorizando o bem-estar dos animais e minimizando o sofrimento desnecessário. Além disso, é fundamental envolver a comunidade local, as autoridades municipais e os especialistas em vida selvagem no desenvolvimento e implementação de estratégias de controle de populações de pombos de forma colaborativa e transparente. Papel dos pombos na pesquisa científica e na medicina. Os pombos desempenharam e continuam a desempenhar um papel significativo na pesquisa científica e na medicina, fornecendo insights valiosos em uma variedade de áreas. Aqui estão algumas maneiras pelas quais os pombos contribuíram para avanços científicos e médicos. Pesquisa comportamental e cognitiva. Os pombos são frequentemente utilizados como modelos em estudos sobre comportamento animal e cognição. Sua capacidade de aprendizado, memória e tomada de decisões tem sido investigada em uma variedade de contextos, fornecendo informações importantes sobre os mecanismos subjacentes a esses processos em vertebrados. Navegação e orientação. Os pombos são conhecidos por sua habilidade de navegação e orientação, especialmente durante migrações de longa distância. Estudos sobre os sistemas de navegação dos pombos ajudaram a elucidar os mecanismos pelos quais os animais percebem e utilizam pistas sensoriais, como o campo magnético da Terra e a luz polarizada, para se orientarem. Fisiologia e farmacologia. Os pombos têm sido usados em estudos fisiológicos e farmacológicos para investigar a resposta do organismo a substâncias químicas e agentes terapêuticos. Eles são modelos úteis para entender a farmacocinética e farmacodinâmica de drogas, bem como os efeitos adversos e terapêuticos de compostos químicos. Toxicologia e segurança ambiental. Os pombos são sensíveis a vários poluentes ambientais e substâncias tóxicas, tornando-se modelos valiosos para estudos de toxicologia e segurança ambiental. Eles são usados para avaliar os efeitos de poluentes atmosféricos, metais pesados e produtos químicos industriais na saúde e no comportamento animal. Pesquisa médica e biomédica. Os pombos têm sido utilizados como modelos em pesquisas médicas e biomédicas para estudar uma variedade de condições e doenças humanas.
Eles são usados em estudos sobre doenças cardiovasculares, distúrbios neurológicos, câncer, diabetes e outras condições, ajudando os cientistas a entender melhor a fisiopatologia e desenvolver novas terapias. Toxicologia e drogas ilícitas. Os pombos foram usados em estudos para detectar drogas ilícitas e substâncias tóxicas em amostras biológicas, como urina e sangue. Seu olfato aguçado e capacidade de aprendizado os tornam eficazes na identificação de odores associados a drogas e na discriminação entre diferentes compostos químicos. Em resumo, os pombos têm desempenhado um papel importante na pesquisa científica e na medicina, fornecendo insights valiosos em uma variedade de áreas. Seu uso como modelos em estudos comportamentais, fisiológicos, farmacológicos e médicos continua a contribuir para avanços significativos na compreensão da biologia animal e humana, bem como no desenvolvimento de tratamentos e terapias para uma variedade de condições e doenças. A importância da conservação das aves urbanas, incluindo os pombos. A conservação das aves urbanas, incluindo os pombos, é de suma importância para promover a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas nas cidades, além de garantir o bem-estar humano e a qualidade de vida urbana. Aqui estão algumas razões pelas quais a conservação das aves urbanas, incluindo os pombos, é crucial. Biodiversidade urbana. As aves urbanas desempenham papéis importantes na manutenção da biodiversidade nas cidades. Elas ocupam uma variedade de nichos ecológicos e contribuem para a diversidade de espécies em ambientes urbanos, tornando as cidades mais ricas e resilientes em termos de vida selvagem. Controle de pragas. Muitas aves urbanas, incluindo o pombo, desempenham um papel no controle de pragas, como insetos e roedores, ajudando a reduzir a população de pragas e o risco de doenças transmitidas por esses animais. Polinização. Algumas aves urbanas, como beija-flores e melros, desempenham um papel na polinização de plantas urbanas, contribuindo para a reprodução de árvores, arbustos e flores, e promovendo a biodiversidade vegetal nas cidades. Controle de populações de insetos. As aves urbanas também desempenham um papel importante no controle de populações de insetos, como mosquitos e moscas, que podem ser transmissores de doenças e representar um incômodo para os residentes urbanos. Educação ambiental. A presença de aves urbanas nas cidades oferece oportunidades para a educação ambiental e sensibilização da população sobre a importância da vida selvagem e da conservação da natureza. Observar aves em ambientes urbanos pode inspirar um maior apreço pela biodiversidade e promover a conservação ambiental. Saúde mental. Estudos mostram que a presença de aves na natureza pode ter efeitos positivos na saúde mental e no bem-estar humano. O simples ato de observar aves urbanas pode reduzir o estresse, aumentar a sensação de conexão com a natureza e melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem em ambientes urbanos. Indicadores de saúde ambiental. As aves urbanas podem servir como indicadores importantes da saúde ambiental e da qualidade do meio ambiente nas cidades. Mudanças nas populações de aves urbanas podem refletir alterações nos ecossistemas urbanos e na disponibilidade de recursos naturais. Em resumo, a conservação das aves urbanas, incluindo os pombos, é fundamental para promover a biodiversidade, o equilíbrio ecológico e o bem-estar humano nas cidades. A proteção e gestão adequada dessas aves garantem que as cidades continuem sendo lugares habitáveis e sustentáveis para humanos e animais coexistirem harmoniosamente. Iniciativas de proteção e preservação do pombo e seu habitat. Embora os pombos sejam frequentemente considerados uma espécie invasora em ambientes urbanos, existem iniciativas voltadas para a proteção e preservação dessas aves e seu habitat, visando garantir sua coexistência saudável com os seres humanos e promover a biodiversidade urbana. Aqui estão algumas iniciativas de proteção e preservação dos pombos e seu habitat. Educação ambiental. Promover programas de educação ambiental para sensibilizar a população sobre a importância dos pombos e outras aves urbanas na biodiversidade urbana. Esses programas podem incluir workshops, palestras e materiais educativos que destacam o papel das aves na natureza e incentivam práticas de convivência harmoniosa com esses animais. Monitoramento populacional. Realizar pesquisas e estudos para monitorar as populações de pombos em ambientes urbanos e avaliar seu impacto no ecossistema e na saúde pública. O monitoramento das populações de pombos pode ajudar na implementação de medidas de manejo adequadas e na identificação de áreas onde a conservação é mais necessária. Manejo integrado de pragas. Implementar estratégias de manejo integrado de pragas que visam controlar as populações de pombos de forma ética e eficaz, sem causar danos desnecessários aos animais. Isso pode incluir medidas como o controle reprodutivo, a modificação de ambientes urbanos para desencorajar a nidificação e a educação pública sobre práticas de alimentação responsável.
Preservação de habitat. Conservar e proteger os habitats naturais e urbanos dos pombos, garantindo a disponibilidade de locais de nidificação e alimentação adequados para essas aves. Isso pode envolver a criação e manutenção de áreas verdes, parques e jardins que sirvam como refúgios para a vida selvagem urbana. Políticas de alimentação responsável. Implementar políticas que regulamentam a alimentação de pombos em áreas urbanas, desencorajando práticas que levam à superalimentação e à superpopulação dessas aves. Isso pode incluir a proibição da alimentação intencional de pombos em espaços públicos e a promoção de práticas de alimentação responsável por parte da população. Colaboração comunitária. Envolver a comunidade local, organizações não governamentais, autoridades municipais e especialistas em conservação na elaboração e implementação de iniciativas de proteção e preservação dos pombos e seu habitat. A colaboração entre diferentes partes interessadas é fundamental para o sucesso de programas de conservação em ambientes urbanos. Essas iniciativas de proteção e preservação dos pombos e seu habitat visam promover a coexistência harmoniosa entre essas aves e os seres humanos, garantindo que as cidades continuem sendo lugares habitáveis e sustentáveis para todas as formas de vida. Como podemos ajudar a promover o bem-estar dos pombos em nossas comunidades? Você pode desempenhar um papel importante na promoção do bem-estar do pombo em suas comunidades através de ações conscientes e responsáveis. Aqui estão algumas maneiras pelas quais podemos ajudar a promover o bem-estar dos pombos. Educação e sensibilização. Eduque-se sobre os hábitos e necessidades dos pombos, bem como os desafios que enfrentam em ambientes urbanos. Compartilhar informações e sensibilizar outras pessoas sobre a importância de tratar os pombos com respeito e empatia é fundamental para promover sua proteção. Práticas de alimentação responsável. Evitar alimentar excessivamente os pombos em espaços públicos é essencial para controlar suas populações e evitar problemas de saúde e superpopulação. Em vez disso, podemos optar por alimentar os pombos em áreas designadas ou em locais onde sua presença não represente um problema. Descarte adequado de resíduos. Garantir que o lixo seja descartado corretamente e que os alimentos não sejam deixados expostos em áreas públicas pode ajudar a reduzir a disponibilidade de alimentos para os pombos e evitar a superalimentação e a atração de pragas. Denunciar crueldade animal. Se testemunharem qualquer forma de crueldade ou abuso contra os pombos, devemos denunciar imediatamente às autoridades competentes ou organizações de proteção animal. É importante defender os direitos e o bem-estar dos pombos e garantir que sejam tratados com dignidade e respeito. Promover ambientes seguros. Trabalhar em conjunto com suas comunidades para criar ambientes seguros e acolhedores para os pombos. Isso inclui a implementação de medidas para evitar danos aos pombos, como instalação de redes em janelas para evitar acidentes ou fornecimento de locais adequados para a nidificação. Participar de iniciativas de conservação. Engajar-se em iniciativas de conservação e preservação dos pombos e seu habitat pode ajudar a promover seu bem-estar e proteção. Isso pode incluir voluntariado em organizações de proteção animal, participação em campanhas de sensibilização e advocacia por políticas de conservação de aves urbanas. Ao adotar essas práticas e promover uma cultura de respeito e cuidado com os pombos em nossas comunidades, podemos desempenhar um papel significativo na promoção do bem-estar dessas aves e na construção de ambientes urbanos mais sustentáveis e inclusivos. Conclusão e mensagem final. Os pombos têm uma longa história de convivência com os seres humanos, desempenhando diversos papéis na vida e cultura humanas ao longo dos séculos, incluindo o uso como mensageiros e símbolos em várias civilizações. Os pombos desempenham um papel significativo na cultura e vida urbana, sendo retratados em arte, literatura e mitologia, além de contribuírem para a biodiversidade urbana e servirem como símbolos de paz e harmonia. Os pombos são aves de tamanho médio, caracterizados por corpos robustos, asas largas e caudas curtas. Sua anatomia inclui adaptações para voo ágil e eficiente, bem como habilidades sensoriais desenvolvidas. Os pombos são onívoros e se alimentam principalmente de sementes, grãos e restos de comida. Eles são animais sociais que vivem em grupos e exibem comportamentos de comunicação e interação complexos. Os pombos se adaptaram com sucesso aos ambientes urbanos, encontrando abrigo, alimento e locais de nidificação nas cidades. Sua capacidade de se reproduzir rapidamente e se adaptar a uma variedade de condições os torna comuns em áreas urbanas ao redor do mundo. A presença dos pombos em ambientes urbanos pode apresentar desafios, como problemas de saúde pública, danos à infraestrutura e conflitos com humanos. No entanto, iniciativas de conservação e manejo responsável podem promover a coexistência saudável entre pombos e humanos, garantindo seu bem-estar e proteção. Ao compreender esses pontos-chave,
podemos apreciar melhor a importância do pombo e tomar medidas para promover sua conservação e bem-estar em nossas comunidades. Reflexão sobre a coexistência harmoniosa entre humanos e pombos. A reflexão sobre a coexistência harmoniosa entre humanos e pombos é essencial para promover um equilíbrio sustentável entre a vida urbana e a biodiversidade. Embora os pombos sejam muitas vezes considerados uma praga urbana, é importante reconhecer que são seres vivos que compartilham o ambiente conosco e têm seu próprio papel no ecossistema urbano. Primeiramente, é necessário compreender que os pombos são uma parte natural do ambiente urbano e que tentar erradicá-los completamente pode ser impraticável e até mesmo prejudicial. Em vez disso, devemos buscar formas de coexistir de maneira respeitosa e equilibrada. Uma coexistência harmoniosa entre humanos e pombos envolve reconhecer e respeitar as necessidades e comportamentos dessas aves. Isso significa adotar práticas de alimentação responsável, evitando a superalimentação que pode levar à superpopulação de pombos e problemas de saúde. Também implica em fornecer locais de nidificação seguros e protegidos, enquanto se evita danos à infraestrutura urbana. Além disso, a coexistência harmoniosa requer educação e conscientização da população sobre os pombos e sua importância no ecossistema urbano. Isso pode envolver programas educacionais que destacam os benefícios das aves urbanas, bem como medidas de sensibilização sobre práticas de convivência responsável. É importante lembrar que a coexistência harmoniosa não é apenas benéfica para os pombos, mas também para os seres humanos. A presença de vida selvagem nas cidades, incluindo os pombos, pode trazer benefícios para a saúde mental e o bem-estar da população, fornecendo uma conexão com a natureza em ambientes urbanos muitas vezes estressantes. Em última análise, a reflexão sobre a coexistência harmoniosa entre humanos e pombos nos lembra da importância de respeitar e valorizar todas as formas de vida, independentemente de sua espécie. Ao adotarmos uma abordagem de respeito mútuo e cooperação, podemos criar cidades mais inclusivas, sustentáveis e habitáveis para todos os seus habitantes, humanos e animais. Apreciação e respeito pela vida selvagem urbana, incluindo os pombos. Incentivar a apreciação e o respeito pela vida selvagem urbana é fundamental para promover uma coexistência harmoniosa entre humanos e animais nas cidades. Aqui estão algumas maneiras de promover essa apreciação e respeito. Promover a prática da observação de aves entre os moradores urbanos, incentivando as pessoas a saírem e explorarem os espaços verdes de suas cidades em busca de aves, incluindo os pombos. A observação de aves não apenas promove a conexão com a natureza, mas também aumenta a compreensão e apreciação pela vida selvagem urbana. Organizar eventos e atividades relacionadas à vida selvagem urbana, como passeios guiados de observação de aves, palestras sobre conservação da vida selvagem e workshops de fotografia de aves. Essas iniciativas proporcionam oportunidades para as pessoas se envolverem com a vida selvagem urbana de forma ativa e educativa. Promover uma comunicação positiva sobre a vida selvagem urbana, incluindo os pombos, por meio de campanhas de mídia, redes sociais e materiais educativos. Destacar os aspectos positivos e os benefícios da presença de aves urbanas nas cidades pode ajudar a mudar percepções negativas e incentivar atitudes mais respeitosas e inclusivas. Investir na criação e manutenção de espaços verdes nas cidades, como parques, jardins e áreas naturais, que sirvam como habitats e refúgios para a vida selvagem urbana, incluindo os pombos. Esses espaços não apenas proporcionam habitat e recursos para as aves urbanas, mas também oferecem oportunidades para as pessoas se conectarem com a natureza. Apoiar e advogar por políticas de conservação da vida selvagem urbana, incluindo regulamentações que protegem os habitats naturais e promovam práticas de convivência responsável entre humanos e animais. Envolver-se em iniciativas de conservação pode ajudar a garantir que as necessidades das aves urbanas sejam consideradas nas decisões urbanísticas e políticas. Ao incentivar a apreciação e o respeito pela vida selvagem urbana, incluindo os pombos, podemos promover uma cultura de coexistência harmoniosa entre humanos e animais nas cidades, garantindo que todos os habitantes urbanos possam desfrutar dos benefícios da biodiversidade e da natureza em seus ambientes cotidianos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.